dia pra você, uma super segunda-feira, nada de preguiça, porque nós vamos começar a nossa semana com muito ânimo, com muita alegria e, claro, com a lição na mão para continuarmos o nosso estudo sobre a parábola da figueira estéril. A nossa lição de hoje tem como título Árvore Sem Fruto. Nós já sabemos que Jesus tinha esse hábito de falar às pessoas através de parábolas, para que tanto os judeus quanto os gentios conseguissem compreender a mensagem que ele estava querendo transmitir. Só que acontece o quê? Aqui nessa parábola, de uma forma mais específica, Jesus estava falando de uma forma mais direcionada ao povo judeu. A gente já estudou aqui ao longo desse trimestre um pouquinho sobre isso e nós sabemos que os judeus eram extremamente tradicionalistas e desnecessários em alguns pontos. A prova disso é que calculavam a quantidade de passos que você podia dar no dia de sábado. Então eles tornavam a lei de Deus algo extremamente pesado, difícil de se seguir. Porque daqueles 10 mandamentos, eles foram ali emendando regra e mais regra e se tornou algo cabuloso. Então você tinha que beirar ali a perfeição para conseguir seguir aquelas tradições que eram impostas. Só que o ministério de Jesus veio para quebrar com tudo isso e mostrar para eles que não era essas coisinhas pequenas, esses detalhes, essas tradições que importavam para Deus. Deus queria que os seus filhos fossem pessoas que atendessem às necessidades do outro, que estivessem atentas para acolher, para amar, para suprir as necessidades, para dar o alimento, para dar o que vestir. Então, Jesus veio com essa parábola para dizer o quê? Que ali entre os judeus haviam muitos e muitos, não todos, mas muitos, que não conseguiam produzir frutos, que as suas ações, que o seu jeito de lidar com o próximo não revelavam o caráter de Deus. E o mesmo acontece nos nossos dias. Muitas e muitas pessoas hoje dentro das igrejas, não só da nossa igreja, mas de várias denominações, não representam o caráter de Deus. Por quê? Porque se apegam a coisas muito pequenas e esquecem de amar, esquecem de olhar, esquecem da compaixão. O ministério de Jesus era de quê? De cuidado para com o outro, não era de acusação, não era de ficar procurando o pecado nos outros para apontar o dedo. O ministério de Jesus não era de ficar vasculhando a vida alheia. Era um ministério de cuidado. E por que o nosso ministério, por que a nossa vida cristã não é assim? A gente passa tanto tempo cuidando do que o outro está fazendo, do que o outro está vestindo, do que o outro está comendo. Mas será que a gente tem esse mesmo olhar atento para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor? Quando você passa aí numa praça e tem 4, 5 pessoas ali numa situação de vida mais vulnerável, precisando de você, você para tentar ouvir e acolher e satisfazer ali aquelas necessidades? Muitas vezes a gente não para analisar essas situações. Mas se a gente vê um irmão sentado lá na mesa do bar, talvez ele nem tá bebendo, tá ali sentado só conversando com um amigo, a gente já tem 150 julgamentos e observou até a roupa que a pessoa estava vestindo. Então nós precisamos estar atentos para que a parábola da figueira não se aplique à nossa vida, para que nós não sejamos cristãos que não dão frutos, para que nós não sejamos assim como aqueles judeus que não saíam de dentro do templo, mas a sua vida era uma figueira vazia. Mesmo depois de Jesus ter sido crucificado, os discípulos foram instruídos a esperar em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado e se manifestou pela primeira vez naquela cidade. Os discípulos foram claramente instruídos pelo próprio Jesus a proclamar primeiro sua ressurreição no mesmo lugar em que havia sido morto. O Senhor mostra aqui, então, o tamanho do seu amor e a sua paciência para com aquele povo. Mesmo que ali ele tenha sido excluído, rejeitado, pregado, ainda assim ele queria alcançar a cada uma daquelas pessoas. E o mesmo ele tem feito conosco hoje. O Senhor está constantemente procurando frutos dentro das igrejas. Mas, infelizmente, muitas e muitas vezes ele não tem encontrado. Porque o nosso cristianismo é só uma fachada. Nós somos uma árvore linda, com folhas verdes maravilhosas, mas sem fruto algum. Nós somos cristãos que temos os versos bíblicos na ponta da língua, mas não temos o Evangelho de Cristo na prática na nossa vida. Se essa é a sua realidade, pare para analisar e a suplicar ao Espírito Santo para que ele abra em você os olhos para ter mais compaixão às necessidades do outro.
Necessidade do outro não é só alimento e roupa. Às vezes a necessidade do outro é um abraço, um ouvido amigo, é companhia, é compreender o que ele está passando naquele momento. Peça para que o Espírito Santo te dê esse discernimento de ter os olhos abertos para compreender a necessidade das pessoas que estão ao seu redor e assim você passar a ser uma árvore frutífera onde quer que você passe. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está por aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.